Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig. Nós vamos para Gênesis, capítulo 3, Os Milagres do Evangelho. No texto Superioridade da Natureza de Jesus. Número 1. Os fatos narrados no Evangelho e que foram até aqui considerados como miraculosos pertencem, na maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, quer dizer, daqueles que têm por causa primeira as faculdades e os atributos da alma. Aproximando-os daqueles que estão descritos e explicados no capítulo precedente, reconhece-se sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e efeito. A história mostra-os análogos em todos os tempos e em todos os povos, pela razão que desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos devem ter-se produzido. Pode-se, é verdade, contestar sobre esse ponto a veracidade da história, mas hoje eles se produzem sob os nossos olhos, por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcional. Só o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas basta para provar que é possível e submetido a uma lei, e que desde então não é mais miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como se viu, sobre as propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, sobre as manifestações da vida espiritual, durante a vida e depois da morte, enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e o seu papel como força ativa da natureza. Esses elementos conhecidos e seus efeitos constatados têm, por consequência, fazer admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados quando se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Número 2. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que não entra no quadro desta obra a examinar, e considerando-o por hipótese um espírito superior, pode-se reconhecer nele um daqueles de ordem mais elevada e que está colocado pelas suas virtudes bem acima da humanidade terrestre, pelos imensos resultados que ele produziu. A sua encarnação neste mundo poderia ser uma dessas missões que são confiadas apenas aos mensageiros diretos da divindade para o cumprimento de seus desígnios. Supondo que ele não fosse o próprio Deus, mas um enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais do que um profeta, porque seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver a vida espiritual mais do que a vida corpórea, da qual não tinha fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades de seu corpo, mas as de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e a de seu perispírito, aurida na parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Capítulo 14, número 9. Sua alma devia se prender ao corpo somente pelos laços estritamente indispensáveis, constantemente desligado. Devia dar-lhe uma dupla vista, não somente permanente, mas de uma penetração excepcional, e bem de outro modo superior àquela que se vê entre os homens comuns. Deveria ser do mesmo modo em todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-lhe uma imensa força magnética, secundada pelo desejo incessante de fazer o bem. Nas curas que ele operava, agia como médium? Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência, ele que assistia aos outros,
Agia, pois, por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos, e na medida das suas forças. Que espírito, aliás, ousaria lhe insuflar seus próprios pensamentos e o encarregar de os transmitir? Se recebesse um influxo estranho, esse poderia ser somente de Deus. Segundo a definição dada por um espírito, ele era um médium de Deus. Então, o que ele coloca aqui pra gente é que a natureza do perispírito de Jesus, do seu espírito, né, era uma natureza perfeita. Era um espírito perfeito, de imensa luz, de alta grandeza. E por ele ser de alta grandeza, ele encarnado não significa que o espírito dele era cheio de defeitos, erros, falhas como os nossos. Não, um espírito de luz também pode encarnar. Os que vêm como nós, que somos mais atrasados, muitas vezes é para compatibilidade do planeta, para as provas e expiações. Mas tem os missionários. Jesus veio como missionário. Ele veio para mostrar ensinamentos para nós, para trazer a luz do Evangelho para nós, para colocar a gente na linha certa, no caminho, na jornada correta da evolução espiritual. Qual espírito mais superior do que Jesus vinha entrar em comunicação com ele para mandar algum recado para nós? Precisava disso? Não, porque ele já era o espírito puro. Nós, médiuns, a gente fala que Jesus, ele tinha mediunidade, mas a mediunidade dele não era com um espírito superior a ele, porque superior ele já era o bambambam ali, né, o top. Ele é o espírito superior, então ele não precisava de dicas de espírito superior. Por isso que falam que ele era médium, mas médium de Deus, porque ele estava bem próximo do nosso Pai. E Jesus disse que o único caminho que a gente tinha, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que se não for por ele, ninguém chega até Deus, ou seja, ele é espírito puro, ele está próximo de Deus. Então ele deixou bem claro nas palavras dele que ele era um espírito de luz, que ele era um espírito bom, e ele só pensava em bondade. O seu perispírito, o seu espírito, ele só movimentava energia de luz, energia, fluidos bons, querendo fazer o bem. Então, não tem nem o que a gente questionar a respeito da mediunidade de Jesus. A mediunidade dele era ligado a Deus e não ligado a espíritos mais superiores do que ele, porque ele já é o top. E assim como ele, existem falanges de espíritos que alcançaram esse grau de evolução de Jesus. Ele é um entre tantos outros missionários. E ele foi colocado no planeta Terra para governar esse planeta, encarnado ou desencarnado, porque ele encarnado era só para vir mostrar lições para nós, como responder diante das circunstâncias, que tipo de atitude, fala, comportamento que nós deveríamos ter. Era chegado o momento de se transformar, de largar algumas ideias violentas da era de Moisés. Não, ele jamais ele falou assim, olha, eu vim aqui para destruir a lei. Ele não falou isso. Ele falou que veio para dar complemento, ou seja, uma interpretação um pouquinho mais flexível diante daquelas leis que eram muito rígidas. O povo da época de Moisés era um povo selvagem, um povo que não acatava ordem, regra, não tinha disciplina alguma. Então Moisés, também médium, né, conseguiu através da sua mediunidade receber os 10 mandamentos, ao qual um deles lá era olho por olho, dente por dente, né? Uma das leis mosaicas era essa: se você bater de um lado, eu te bato do outro, eu vou revidar. Aí vem Jesus e fala, não, se bater numa face, você oferece a outra, mas não é que para oferecer, para se estapear, é para você mostrar o outro lado. A pessoa que te bateu é uma pessoa agressiva, mostre para ela a brandura. Então Jesus, ele não é que ele modificou ou cortou as leis mosaicas, mas ele interpretou de uma forma diferente, já estava num outro patamar, num outro nível de conhecimento, mais brando, de espírito melhor, mais puro. Então, o que a gente aprende aqui
é que os milagres feitos por Jesus não era através de um espírito que auxiliava ele a fazer os milagres, como acontece com o médium curador. O médium curador, ele tem uma aura, uns fluidos bons, ele tem uma comunicação com os espíritos superiores que ajudam ele a incorporar, a entender os fluidos que a espiritualidade manda, e ele distribui ao assistido. Às vezes ele nem utiliza fluido dele, ele só contribui, ele é aquela mangueirinha que vai filtrar o fluido do espírito superior e vai atender o assistido. Jesus não precisava ser esse médium curador, que precisa da espiritualidade superior para ajudar um assistido. Todo assistido que chegou perto de Jesus foi tratado, foi curado, se era chegado o momento e se tinha merecimento, né? Muitos que chegavam em Jesus para se curar, Jesus falava: não sou eu que estou curando, é a tua fé que está fazendo você se curar. Então, tem os caminhos que Jesus ensinou através das curas que ele fez, que a gente abre um leque de opções para a gente buscar esses caminhos também, curas e melhoras do nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso psicológico, para o nosso emocional. Ele teve um leque de exemplos de pessoas que o procuraram para se curar e, na verdade, essa busca por Jesus, essa busca pela cura, já estava sendo tratado aquela pessoa, porque é a fé, é a vontade dela, é a boa vontade, as ações dela contando a favor. Então Jesus, ele apenas colaborava com esses tratamentos e essas curas, através dos seus próprios fluidos, que eram fluidos de luz, eram fluidos bons. Então ele não precisava, como nós, ainda muito inferiores, de uma equipe espiritual por trás dele para ajudar ele aos assistidos. Creio que seja isso que o capítulo está mostrando para nós, né? Os milagres do Evangelho, essa superioridade da natureza de Jesus já é porque ele era um espírito missionário. Ele é um espírito missionário. Ele é responsável pelo planeta Terra, ele é governador do planeta Terra. E assim como Jesus, tem vários espíritos da mesma classificação que ele, que são bons, que são iluminados, que são puros e que estão em outros planetas, outras galáxias, que estão fazendo o mesmo trabalho que Jesus faz aqui, né? São os missionários, são espíritos já puros, bons. Jesus, então, ele, como ele coloca aqui, ele era um médium. Com certeza ele tinha essa conversa direta com o plano espiritual. Mas acima dele, somente Deus mesmo, né? Então, a gente tem que acreditar nesse mestre maravilhoso, né? Os milagres aí, na verdade, não existem, a gente já estudou isso. A palavra milagre é quando a gente não tem explicação e nós temos explicação. Tudo está ligado aos nossos pensamentos, nossos sentimentos, aos fluidos que nós emanamos. Se está acontecendo algum tipo de problema na nossa saúde, certamente a causa está no nosso psicológico ou no nosso emocional, e a gente tem que averiguar as causas para a gente poder consertar as consequências.